Irmãos queridos, enquanto as crianças vão seguindo aí para o espaço que foi preparado para elas, vamos abrir o texto sagrado na carta que Paulo escreveu aos Romanos. E eu espero que todos de posse da NAA. É hoje que nós começamos a usar oficialmente a nova Almeida atualizada. E vamos fazer isso retomando a série de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Filhos crescem, filhos se tornam adultos, filhos deixam a casa dos pais. Já aconteceu, pai? Mãe, foi difícil para você? Pareceu mais cedo? Você sobreviveu? E o que disse quando a hora chegou? O que você pediu? Ou o que você pedirá ao filho quando a hora de sair de casa chegar? Nunca pensou sobre o assunto? Pensou muito, mas nunca conseguiu decidir? Eu quero te sugerir o santo pedido de Romanos 12, versículos 1 e 2. Não tem nada melhor do que estes versos. Versos 1 e 2, vamos ler. A palavra do Senhor nos diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar também por nós? Espírito Santo, esta é a Tua palavra. E agora que nos aproximamos dela, nós te rogamos, fala aos nossos corações pela mente. Para tanto, pedimos que o Senhor nos ajude a remover as distrações. Dá que estejamos inteiramente aqui. E que nos esforcemos para ouvir com atenção, em oração, rogando por Tua assistência para todos nós. Fala-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus e para o louvor da glória dele. Amém. O apóstolo Paulo geralmente divide suas cartas em duas partes: doutrina e ética, ou exposição e aplicação, ou crença e conduta. Essa virada, no caso de Romanos, acontece no capítulo 12. Certo comentarista escreve: aqui Paulo passa da declaração aquele que pela fé é justo, para o seu corolário, ele viverá. Além disso, o que apresenta aos seus leitores a partir de agora, não é uma ética pessoal ou individual. A maior preocupação do apóstolo nesta sessão é retratar o que caracteriza o
povo de Deus como um todo. E ele abre esta segunda grande metade da carta com um pedido, irmãos. O apóstolo faz um santo pedido aos leitores de Romanos. Ofereçam-se como sacrifício a Deus. Mas o que significa na prática? Como podemos atender ao santo pedido de Romanos 12, versos 1 e 2? Comecemos pelo que eu chamei de o fundamento do santo pedido. Verso 1, parte A. Volte os seus olhos para o texto comigo. Paulo escreve: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço. As 3 vírgulas que antecedem o verbo pedir estão aqui para desacelerar a leitura, bem como para preparar o leitor para o santo pedido do apóstolo. E elas cumprem esta função separando 3 palavras importantes. Portanto, irmãos e misericórdias. Portanto, você deve saber, é uma conjunção de conclusão. E como observa o Dr. R.C. Sproul, todas as vezes que vemos a palavra portanto na Escritura, nossa atenção deve ser aguçada, porque estamos perto da síntese da questão. Sim, portanto, aqui é o que liga as 2 grandes partes de Romanos, as quais eu já mencionei. Depois de 11 capítulos de doutrinação acerca do Evangelho, o apóstolo finalmente chega à exortação por causa do Evangelho. Irmãos são os leitores da carta. O mais importante não é mais se são judeus ou gentios, israelitas ou romanos. A distinção entre os ramos naturais e os ramos enxertados por causa do Evangelho ficou em segundo plano. Agora todos os crentes, independentemente de sua origem étnica, são membros de uma única, mesma e internacional família. A família de Deus. É para estes que Paulo vai fazer um santo pedido. Mas como aconteceu, Renan? Como foi que judeus e gentios se tornaram membros de uma mesma família? A terceira palavra explica: misericórdias. A palavra está no plural, pois reflete as muitas e variadas manifestações da misericórdia de Deus. Nós podemos até dizer que Paulo passou 11 capítulos falando acerca delas, para ficar só com os capítulos imediatamente anteriores. O 9:16 declara quanto à nossa salvação / eleição. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. E o 11:32 ensina: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos, judeus e gentios. O Evangelho, sobre o qual Paulo ensinou tão bem na primeira parte da carta, na seção doutrinária, nada mais é do que a demonstração da misericórdia de Deus na salvação de pecadores indignos e incapazes de salvar a si mesmos. E é sobre esta misericórdia que o apóstolo sobe como fundamento para nos fazer o seu santo pedido.
Mas por que, gente? Por que mesmo devemos atender ao pedido de Paulo? Qual é o fundamento para isso? Algumas pessoas querem se oferecer a Deus para ganhar as ofertas de Deus. Eu vou obedecer, eu vou me oferecer, eu vou buscar ser santo para ganhar o que realmente eu quero na vida. E então, quando a bênção não vem, ou quando ela parece tardar, essas pessoas desistem da caminhada com Deus. Outras pessoas querem se oferecer a Deus por medo. Eu vou ser obediente, eu vou me oferecer, eu vou buscar a santidade para não ser punido por Deus. Então, quando algo de ruim acontece, essas pessoas começam a se questionar. Será que eu não obedeci o suficiente? Será que Deus não me ama mais? Será que eu posso perder a salvação? Irmãos queridos, esse não é o fundamento da vida cristã. O fundamento da vida cristã, o fundamento do santo pedido de Paulo aqui não é a minha obediência nem a sua barganha. Não é o que eu fiz ou o que você deixou de fazer. O fundamento da vida cristã, o fundamento do santo pedido de Paulo, são as infindáveis misericórdias de Deus. Por que obedecê-lo? Por que se entregar a Ele como sacrifício? Por que viver para a glória dEle e não para a nossa? Nossa motivação não pode ser o medo, não podem ser as bênçãos horizontais de Deus. A lógica aqui não é, eu quero algo de Deus, logo obedeço. Eu tenho medo de Deus, logo me ofereço. Não, a lógica aqui é, eu estava perdido. E por misericórdia, Deus me procurou e achou. Eu estava morto. E por misericórdia, Deus me deu nova vida. Eu estava condenado ao inferno por meus próprios pecados. Por misericórdia, Deus me salvou pelo sacrifício de seu Filho. Você concorda? É assim que você crê? Esse é o fundamento da sua vida cristã? Eu quero te convidar nesta manhã a construir toda a sua vida sobre o firme fundamento da misericórdia de Deus. Por que ser um marido fiel e amoroso? Por que ser uma esposa dedicada e afetuosa? Por que ser um filho obediente, disciplinado? Por que ser um jovem estudante aplicado? Por que ser um adulto totalmente comprometido no trabalho? Por que ser um crente piedoso? A resposta não pode ser igual à daqueles que não entendem este fundamento. Nós não podemos dizer, queremos isso porque queremos ser bem vistos pelo mundo. Ou queremos isso porque queremos só isso na vida. Não, irmãos. Nós queremos fazer tudo isso para o louvor da glória de Deus. Porque Deus teve misericórdia de mim primeiro. Eu quero viver inteiramente para a glória dele. Porque Deus me amou primeiro. Eu quero me oferecer a Ele em resposta. Nosso cristianismo
não pode ser resumido a uma lista de faça e não faça. Nosso cristianismo precisa ser feito por uma lista de respostas que damos às infindáveis misericórdias de Deus. Esse é o fundamento do pedido de Paulo, é o fundamento da tua vida cristã, as misericórdias de Deus. Mas qual é o pedido mesmo? Em segundo lugar, eu quero considerar com vocês a natureza do santo pedido de Romanos 12, versos 1 e 2. Verso 1 outra vez, agora por completo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que, o pedido está aí, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ofereçam sacrifício. Essa é a linguagem de culto do Antigo Testamento, gente. Os crentes adoravam a Deus desde o começo de Gênesis, com Adão e sua família, até os dias de Jesus no Templo de Jerusalém, por meio de sacrifícios de animais, os quais apontavam para o fato perturbador do pecado. O pecado exigia punição. E o sacrifício de um animal revelava a disposição de Deus em aceitar um substituto no lugar do pecador. Contudo, todos sabiam, como Hebreus 10, 4 deixa claro, que é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Os sacrifícios, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, parte central no culto do povo de Deus, apontavam para o sacrifício pleno, perfeito e suficiente de Cristo, a oferta final pelo pecado. Hebreus 10, 12 diz: quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então vejam, o apóstolo está nos convocando a uma espécie de culto que não é necessariamente em tudo igual ao culto do Antigo Testamento. Por quê? Porque a oferta pelos nossos pecados foi cabalmente oferecida na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ainda assim, e tendo por fundamento este sacrifício, a maior manifestação da misericórdia de Deus, o apóstolo nos exorta: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. De trás para frente, a palavra racional no grego é logikos. E ela nos lembra que diante das infindáveis manifestações da misericórdia de Deus, a maior sendo a morte e ressurreição de Cristo, a única resposta lógica é se oferecer em sacrifício como adoração a este Cristo bendito. Agora tomem nota. Paulo podia ter dito: ofereçam o coração a Deus. Ofereçam o interior a Deus. No entanto, o que disse foi: ofereçam o corpo. Por quê, gente?
Porque nos dias dele, especialmente em círculos mais gregos, havia certo desprezo para com o corpo. O corpo era muitas vezes tratado como uma espécie de prisão da alma. Nos nossos dias nós ainda vivemos coisas do tipo. Ouvimos as pessoas nos chamar a dar o coração a Deus. Quase nunca ouvimos as pessoas mencionando: ofereçam o corpo a Deus. O ponto aqui não é fazer uma comparação para ver o que é mais importante. O ponto aqui é que o corpo importa para Deus tanto quanto o coração. Pois é por meio dele que nós exibimos no dia a dia depravação ou santidade. No capítulo 3 desta mesma carta, o apóstolo nos diz que a depravação da humanidade se manifesta por meio de línguas que mentem, de pés rápidos para o sangue, de olhos que se desviam do Senhor. No capítulo 6, por outro lado, o apóstolo nos diz que a santidade do crente se manifesta também por meio dos atos do corpo, o qual é um instrumento de justiça para a glória de Deus. Esta oferta do corpo como sacrifício, segundo Lemos, tem que ser uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Alguém já disse que o problema da oferta viva é que ela sempre dá um jeito de fugir do altar. Não é do que Paulo está falando. O apóstolo está falando muito mais de um estilo de vida, de alguém que não se sacrifica uma única vez, mas que escolhe viver se sacrificando para a glória de Deus. Por sacrifício santo, entenda consagração. No Antigo Testamento, pessoas, objetos e lugares eram consagrados a Deus, separados do seu uso comum na sociedade e aplicados a um uso especial na adoração. Vasos que agora servem na adoração. Pessoas que agora servem na adoração. Lugares consagrados à adoração. Se vivo fala de estilo de vida e santo de qualidade de vida, agradável aponta para o objetivo ou alvo da vida cristã. Nós não nos oferecemos a Deus porque queremos algo dele. Nós o fazemos porque este Deus se agradou em nos salvar por meio de seu Filho. Faz toda a diferença. Mas será que é assim mesmo que vivemos? Você já atendeu a este pedido? Você tem atendido ao pedido de Romanos 12, ou seja, você tem se oferecido a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável? Não. Essa não tem sido a sua vida ultimamente. Em vez disso, você anda frio no amor por Cristo, indiferente para com a igreja de Cristo, estagnado no crescimento, no evangelho de Cristo. O que é que você faz? A sugestão de Romanos 12:1 está na frase: este é o culto racional de vocês. Se alguém entende e de verdade é alcançado pelo evangelho, Cristo morrendo por pecadores na cruz do Calvário, a resposta racional é, de novo, entregar-se a Cristo
como sacrifício. Se não é como você tem vivido, não adianta subir aos montes, pagar caro para ir a um retiro que promete mudança de vida. O que você precisa fazer hoje e diariamente é voltar os olhos para o Evangelho de Cristo. Você precisa se lembrar, irmão, de onde você estava, de como você estava antes de Cristo. Você precisa afastar as distrações e remover até algumas bênçãos, a fim de outra vez contemplar as misericórdias de Deus por você. Quanto mais meditamos no Evangelho, quanto mais lemos o Evangelho, quanto mais cantamos o Evangelho, quanto mais conversamos sobre o Evangelho, mais desejos santos por viver para a glória dele vão surgir no nosso coração. Quando acontecer, ou se estiver acontecendo agora, tenha em mente que este santo pedido de Romanos diz respeito à consagração. Ofereçam o seu corpo como sacrifício. Alguém pode pensar, pastor, meu corpo está fora de forma. Ou meu corpo não é tão bonito assim. Ou meu corpo anda fraco, ou meu corpo está doente, irmão. Eu entendo. Mas o que você precisa entender nesta manhã é que o sacrifício do nosso corpo não é um sacrifício pelos pecados. O sacrifício por nossos pecados foi feito por Cristo e Ele foi suficiente. Então o que Deus espera de nós não é um corpo perfeito, não é um corpo sem doença, não é um corpo sem defeitos, não é um corpo sem cicatriz. A oferta do nosso corpo não é a oferta da beleza ou da força do corpo, é a oferta do comportamento dele. O que importa para Deus não é a beleza dele. O que importa é que o corpo age e realiza. O corpo, ou por meio dele, o que importa é que a beleza de Cristo seja vista em uma vida que glorifica e exalta a Deus. E isso acontece não só nos cultos, não só aos domingos. Isso acontece de domingo a domingo, através de um estilo de vida. O que aparece aqui? Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esta vida de morrer para si mesmo e viver para Deus precisa aparecer todos os dias. Porque nós somos sacrifícios vivos, ou que precisam queimar diante dele continuamente. Esta vida de morrer para si mesmo e de viver para Deus acontece no mundo, irmãos. Nós não somos santos na igreja. Nós somos a igreja. Santos no mundo. Veja, nós cantamos as mesmas músicas, bem, algumas. Nós gostamos dos mesmos esportes, às vezes. Nós trabalhamos nos mesmos prédios, mas já não somos mais as mesmas pessoas. Deus nos santificou. Ele nos separou para si. E Ele espera que assim vivamos para a sua glória. Esta vida de morrer para si mesmo e de viver para Deus
só é possível quando você se lembra que o sacrifício que precisamos prestar tem que ser agradável a Ele. Em alguns momentos, queridos, nós vivemos para agradar a nós mesmos. É o que queremos e quando queremos. Em outros, vivemos para agradar as pessoas, pensando o tempo todo como as conquistamos, como as levamos a gostar de quem somos ou do que fazemos. Não! O crente não deveria viver assim. Ao final de cada dia da nossa vida, o que mais importa é se o aroma da nossa vida vai ser agradável a Ele. Pois atender ao pedido de Paulo aqui implica se oferecer a Deus como sacrifício. Renan, como é que acontece na prática? 2 versículos e vocês pensavam que ia ser um sermão bem curtinho, né? Eu também pensei. Terceiro lugar, vamos considerar a apropriação do santo pedido. Como é que ele se torna? Recebe carne na prática. O verso 1 nos apresenta o pedido. O verso 2 nos explica como atender ao pedido. Verso 2, parte A. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Do geral para o particular, irmãos, as orientações de Paulo no grego se acham no imperativo presente e na voz passiva. O que significa, pastor? Antes de qualquer coisa, são ordens. São exortações. Não vivam segundo os padrões deste mundo. Deixem que Deus os transforme. Porque estão no tempo presente. São ordens que refletem algo que deve acontecer regularmente, não só uma vez na vida. Ou seja, os crentes devem viver no não se conformem aos padrões deste mundo. Devem viver no deixem que Deus os transforme. E a voz passiva, por sua vez, nos lembra que se trata de algo que nós não fazemos sozinhos. Por um lado, nós sofremos as pressões externas do mundo. Por outro, é Deus quem nos transforma no interior. Ainda assim, voltando agora para o particular do verso, nós temos na verdade, 2 responsabilidades a cumprir. A primeira, não vivam conforme os padrões deste mundo, a fim de se oferecer a Deus como sacrifício agradável a Ele. Você tem que resistir à conformidade com os padrões deste mundo. E por padrões deste mundo, por favor, não entenda só alguns comportamentos selecionados. Isso é muito pouco. Mundanismo não é só alguma coisa que fazemos. Mundanismo é uma mentalidade que pode estar por trás de tudo o que fazemos, pensamos e até sentimos. E de acordo com o apóstolo, o mundo vai pressionar os crentes para conformá-los ao seu padrão. Padrão de pensamento, padrão de comportamento, padrão de sentimento. E a parte deles, ou melhor, a nossa parte como crentes é: não vivam
conforme os padrões deste mundo. A segunda responsabilidade que temos é: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A ordem não é só negativa, não vivam. A ordem também é positiva, deixem que Deus os transforme. Também é um contraste. Paulo está contrastando conformidade com transformação. Vocês devem se resistir à conformidade com os padrões do mundo. E vocês precisam ser transformados por Deus. E como é que acontece, gente? Está no texto. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Entenda, não se está dizendo que alguém que apenas tira 10 na prova de conhecimento bíblico é verdadeiramente transformado no coração. A sede dos desejos e da vontade humana. O que se está dizendo é que a transformação do coração começa pela renovação da mente. Outra vez eu cito o Dr. Sproul, que escreve: ninguém é transformado sem ter o coração mudado. Contudo, Deus nos criou de tal modo que a via de acesso ao coração é a mente. A partir da nova mente, nosso coração é mudado. E quando o nosso coração é mudado, toda a nossa vida é mudada. É assim que nos transformamos. Ou melhor, que somos transformados. E nos tornamos pessoas mais santas. Não é o que queremos, gente. Você não gostaria de ser um esposo melhor? Uma mãe mais piedosa? Um professor mais comprometido? Um membro de igreja local mais dedicado? Se é o que quer, entenda, não vai rolar sem algum inconformismo com os padrões deste mundo. Os adolescentes sofrem bastante com a pressão social do conformar-se. Porque querem ser aceitos, ou porque não querem ser vistos como bobos ou diferentes. Eles acabam cedendo aos padrões dos colegas, mesmo quando não concordam com eles. Não é só a experiência dos adolescentes. Os profissionais desta igreja vivem a mesma pressão no trabalho, na academia. E os crentes vivem esta mesma pressão no mundo. Por quê? Porque naturalmente nós queremos ser aceitos. Queremos fazer parte do grupo que se dá bem. Queremos ser bem vistos. Eu entendo. Só que se realmente queremos nos entregar a Deus, como sacrifícios agradáveis a Ele, nós precisamos resistir aos padrões deste mundo. E outra vez, por favor, eu não estou falando só de algumas práticas ou comportamentos selecionados, do tipo bebida, dança, filme ou esporte. Isso é muito pouco, gente. Eu estou falando muito mais da pressão sorrateira do mundo para nos conformar aos seus deuses, valores, sistemas. Enquanto eu prego, enquanto os irmãos cantam,
Enquanto você ensina no ensino fundamental, a pergunta é: a quem realmente estamos adorando? Estamos aqui ou ali buscando a glória e o louvor dele, ou estamos buscando os deuses deste mundo? Fama, poder, dinheiro. Quais são os valores, irmãos, que marcam as nossas condutas e conversas? São os valores do reino de Deus? Ou são os valores do reino passageiro deste mundo? Quais são os sistemas de pensamento que nos guiam e motivam na vida? É o sistema doutrinário da Escritura? Ou são os sistemas antropocêntricos e ateístas deste mundo? É possível ser crente e, infelizmente, idólatra, se não resistirmos aos padrões deste mundo. Nós vamos nos conformar a eles. Isso é parte do que significa apropriar-se do pedido de Paulo. Mas tem mais, né? Se realmente queremos nos entregar a Deus como sacrifícios agradáveis a Ele, nós temos que ser transformados por Deus. E isso se dá como? Renovação da mente. Sabe o que quer dizer na prática? Não tem santificação sem Bíblia. Não tem coração transformado sem Bíblia. Não tem crescimento espiritual sem Bíblia. Você pode subir o monte 500 vezes. Pode participar de trocentos retiros. Pode sentir coisas malucas nas experiências religiosas que tem. Sem Bíblia, não tem renovação da mente. Consequentemente, não tem transformação do coração. Vez por outra eu escuto de crentes: pastor, eu não quero pensar, eu quero sentir. Foi o que eu ouvi de um homem culto, que ganha a vida estudando e lecionando. Depois de algumas semanas cultuando com a gente, eu o chamei para um café e perguntei: o que é que você está achando? Sem rodeios ele me disse: eu não vou ficar na igreja. Eu falei: perdi o café. Eu disse: e por que você não vai ficar na nossa igreja? Ele disse: porque eu não suporto a exigência de vocês. Eu não quero ir a um culto para pensar. Eu quero ir a um culto, pastor, para sentir. Eu passo a semana na academia estudando e pensando. No culto eu quero sentir. Irmãos, não há nenhum pecado em sentir alegria pela salvação ou tristeza pelos nossos pecados. Mas eu me dou conta dessas coisas quando eu penso. Outros irmãos vão dizer: pastor, Deus nos pede que tenhamos a fé de uma criança. É verdade, irmãos. Quando o assunto é confiança, quando o assunto é santificação, o que a Bíblia nos pede é a fé de um adulto. Hebreus 5, versos 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas, para discernir, obra da mente,
não somente o bem, mas também o mal. Resumo da ópera. Se queremos ser transformados por Deus, não tem como enrolar a Bíblia, dar um bypass nela, encontrar-se com ela só aos domingos na hora da pregação. Se queremos ser transformados por Deus, e isso pela renovação da mente, leitura e meditação da Escritura precisam se tornar hábitos. Se realmente queremos ser transformados por Deus, e isso pela renovação da mente, nós precisamos escolher muito bem os mestres, os pregadores diante de quem sentamos, para ouvir a exposição da palavra. Se queremos ser transformados por Deus, irmãos, e isso pela mente, você tem que aprender a ler bons livros. Você lê romance, você gasta horas em séries e séries e séries, está ok. Force a sua mente, treine a sua mente a ler bons livros cristãos. E você os conhece por meio da indicação de irmãos mais experientes. Não é qualquer coisa, não. Tem muita coisa ruim e perigosa no mercado. Você vai ser transformado por Deus, e isso pela renovação da mente. Se forçar o seu coração na direção da comunhão dos santos. Perseguir conversas santas. Desejar viver com alguém mais piedoso. Desejar caminhar com crentes que estão passos à sua frente. Não tem outro caminho. Um evento por ano nas montanhas não vai fazer isso por você, irmão. Um retiro só não vai fazer isso por você. Você tem que se apropriar desta vida diariamente. Para terminar, qual é o resultado dela? Vamos considerar o resultado do santo pedido de Romanos 12, verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os crentes devem atender ao pedido de Paulo. Devem se oferecer a Deus como sacrifícios, resistindo os padrões do mundo, sendo transformados pela renovação da mente. Para que? Essa é a expressão do texto que indica propósito, resultado. Se os crentes atenderem ao pedido de Paulo, se os crentes se oferecerem a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis, resistindo ao mundo, sendo transformados por Deus, então, como resultado, eles vão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar no grego é dokimasso, e pode significar testar, provar e experimentar. Então, o que Paulo está dizendo, mais ou menos o crente que atende ao seu pedido não vai só conhecer intelectualmente a vontade de Deus. Ele vai testar. Ele vai experimentar. Ele vai provar que ela é boa, agradável e perfeita.
A vontade de Deus é moralmente boa. É a melhor norma de vida que podemos encontrar. Ela é agradável e aqui não é agradável a Deus, aqui é agradável para mim e para você. É prazerosa. A vontade de Deus é perfeita porque ela vem dele e tem tudo o que eu e vocês mais precisamos para uma vida santa e piedosa. Não é o que você quer? Você gostaria, irmão, de experimentar a vontade de Deus? Mas é bom que perguntemos, de que vontade estamos falando? Quando as pessoas falam do assunto, quase sempre estão se referindo à vontade secreta de Deus. Coisas como, onde eu devo morar? Que curso devo cursar? Com quem devo me casar? Não me entenda mal, essas coisas são importantes e merecem atenção, reflexão e oração. Contudo, não é com o que mais devemos nos preocupar na vida. Nem é do que Paulo está falando aqui. Embora o assunto só fique mais claro em Romanos, nos parágrafos seguintes, em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo explicitamente diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. É do que trata o nosso texto também. A vontade de Deus, marque isso. Grave isso. A vontade de Deus é que cresçamos em maturidade espiritual. A vontade de Deus é que nossa vida seja completamente consagrada a Ele. A vontade de Deus é que sejamos transformados pela renovação da mente por meio da palavra e do Espírito cada vez mais. Então veja, o mais importante não é onde vamos morar, com o que vamos trabalhar na vida, nem com quem vamos casar. E eu vou lhe dizer por quê. Porque se não estamos crescendo em santificação, em consagração a Deus, em uma vida separada para Deus, buscar essas coisas vai ser inútil. O mais importante é que busquemos conhecer e nos submeter à vontade objetiva de Deus, a qual está expressamente revelada na Bíblia, irmão. Eu não tenho como saber onde você vai morar, nem você sabe. Mas eu tenho como saber, e você tem como saber o que Deus espera de você. Depois de estudarmos a Escritura, nós saberemos tanto o que agrada a Deus, como o que Ele espera de nós. E olha o que acontece. Quanto mais nos dedicamos a conhecer e nos submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus, mais seremos iluminados pelo Espírito, com Bíblia, para discernir o que é melhor em cada situação que vivemos. O que obviamente envolve casamento, trabalho, moradia e tudo mais na vida. Voltando ao início para terminar, o que você já pediu, ou o que vai pedir ao filho quando a hora de partir chegar? O que você deveria pedir a si mesmo depois deste culto? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço
que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Este pedido, lembre-se, está fundamentado sobre as misericórdias de Deus, das quais a maior foi a oferta do Filho de Deus para nossa salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Timóteo 2,6, Paulo diz: Cristo deu a si mesmo em resgate por todos nós. Eis o Evangelho, irmãos. Deus, o Pai, deu o seu Filho para a nossa salvação. O Filho se deu como oferta na cruz pelos nossos pecados. Você já creu nisso em algum momento passado? Você é meu irmão na fé, mas tem levado uma vida de pouca consagração ao seu Deus. Quero te sugerir pensar seriamente depois do culto sobre isso. Eu quero te sugerir conversar com teu esposo, tua esposa, com teus amigos sobre esse assunto. Eu quero te sugerir responder ao Evangelho outra vez, em fé e arrependimento. Você ainda não é um crente, ou pelo menos não sabe disso. Nunca respondeu ao Evangelho. Tem levado uma vida centrada em si mesmo. E por isso nunca se dá por satisfeito. Se vê perdido na vida, sem encontrar satisfação plena. Meu convite para você é o mesmo. Responda ao Evangelho que você ouviu hoje. Converse sobre o Evangelho que lhe foi pregado. Creia pela primeira vez que Cristo morreu na cruz do Calvário para a sua salvação eterna e para levá-lo aqui e agora à experiência da vontade de Deus. Seja você crente ou não, pai ou filho, criança ou adulto, responda ao pedido santo de Paulo. Se ofereça a Deus. E então, só então, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queria te convidar agora a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e pensar um pouco sobre o que você ouviu. E enquanto isso, começar a se preparar para a ceia do Senhor, que também nos prega o Evangelho do seu Filho.